Olá, meus queridos! Vamos agora falar sobre os ciclos de jejum intermitente. Se tem que trocar o jejum, se é o mesmo todo dia, qual o jejum pra quê, né? Vamos conversar sobre isso e eu vou começar respondendo as pessoas que mandaram aqui as dúvidas na caixinha, tá, gente? Aliás, vale muito a pena conversar comigo, responder as caixinhas, porque eu respondo vocês aqui na live de verdade, hein? Então, eu vou começar aqui, ó, deixei todas as perguntinhas, vou passando. Uma pergunta bem comum foi: Nutri, eu posso fazer o mesmo ciclo de jejum intermitente todos os dias ou alternar é melhor? Olha, depende do jejum e do objetivo. Aí, para ajudar vocês, para não ficar aquela coisa, eu não sei muito o que ela quis dizer, eu não sou assim não, gente, sou bem direta, então eu já vou dar assim, ó, um objetivo, um jejum e pronto. O que é que você pode fazer? Eu quero fazer o mesmo jejum todos os dias, eu quero manter a minha saúde, eu quero manter o meu ciclo circadiano bem organizado e alinhado. E aí, o que é que eu posso fazer? Então, vamos considerar que você tem esse objetivo, tá? Aí você pode fazer o jejum intermitente curto todos os dias. Porque talvez é uma pessoa, gente, que é mais assim, rotineira, sabe? Então, se você conseguir fazer pelo menos 12 horas de jejum todos os dias, ou 14 horas de jejum todos os dias, já daria bem certo. Aí o que é que você pode fazer nesse caso? Você pode terminar de fazer a sua última refeição mais cedo, por exemplo, às 7, e aí você vai comer no outro dia 7 horas da manhã ou no outro dia 9 horas da manhã. Se você quiser, tô respondendo assim, tá, gente, de uma maneira em geral. Se você quiser fazer esse jejum todos os dias, você pode fazer e pronto. Seu ciclo circadiano vai ficar mais ajustado, você vai estar fazendo jejum, não é um jejum longo, mas já é um jejum. E aí você já está conseguindo estimular um pouco mais a autofagia, que é a limpeza ali das suas células. Isso faz com que as suas células, seu corpo fiquem mais saudáveis e previne doenças a longo prazo. Então, previne demência, previne câncer, né? Então, assim, você conseguir fazer esse jejum, ainda que curtinho todos os dias, já vai te ajudar sim. E eu já tô colocando esse ponto porque alguém perguntou aqui se 12 horas de jejum funciona. Sim, funciona. E por que eu digo isso, apesar de ser polêmico? Porque eu já postei aqui, inclusive se vocês forem lá no Google Acadêmico, é um jeito simples, gente, de pesquisar artigos científicos, estudos. E se vocês colocarem lá, pular o café da manhã e comer muito à noite, né? Coloque em inglês. Aí você vai ver que tem vários estudos que mostram que só de você fazer a sua última refeição mais cedo dá certo, tá? E aí já ficaria um jejum de 12 horas. E se você faz a sua última refeição mais tarde, num jejum que dá 12 horas, mas fica com a última refeição mais tarde, dá errado. Então, o jejum de 12 horas funciona fazendo a sua última refeição mais cedo. Agora, vamos a outra pergunta que talvez vocês já estejam pensando aqui, que falaram: Nutri, meu jejum é pular o café da manhã, kkk. Tem muita gente que acorda e não toma café da manhã. Não tem fome, tá com pressa, não deu tempo, seja o motivo que for. Posso fazer esse jejum? Voltamos ao mesmo estudo de antes. Se você quer pular o seu café da manhã todos os dias, você deveria fazer a sua última refeição mais cedo, tá? Por quê? Porque senão você vai entrar no grupo que pula o café da manhã todos os dias e faz a sua última refeição mais tarde. E aí desalinha um pouco seu ciclo circadiano, principalmente se você não fazer a distribuição correta de calorias, proteínas e perfil de gordura em cada refeição e ajustar o índice de qualidade da dieta, que são 4 coisas assim associadas à dieta que talvez vão fazer com que você possa fazer alguns jejuns, sabe? Mas aí já é outro tema, tá, gente? Então, se você quer pular o café da manhã todos os dias, beleza, mas você faz sua última refeição mais cedo, tá? Mas no teu treino de noite, então você pode comer mais tarde, mas aí você mais próximo do fim do seu treino. Termina de treinar às 7, tenta chegar em casa primeiro comer e depois tomar banho, tá? Ou deixa umas coisas prontas no freezer. Aliás, gente, organização faz muita diferença, né? E aí depois você já vai, descongela, né? Depois do treino, come e pronto, beleza, vai dar certo assim, tá bom? Então, recapitulando, se você quiser fazer o mesmo jejum todos os dias, um jejum de 12, 14 horas, você pode, tá? O ideal é fazer sua última refeição mais cedo. Se você vai pular do café da manhã,
você faz a sua última refeição também mais cedo, mas aí nesse caso assim é mais importante ainda, a não ser que você treina de noite, aí você pode comer mais à noite, porque o próprio treino estimula o GLUT4, que é um dos principais transportadores de glicose na nossa célula, e aí você tem uma melhor resposta molecular ao comer de noite, tendo treinado antes, porque eu quero que eu já mostre aqui pra vocês, quando a gente come mais tarde, a nossa glicemia demora mais para baixar. Inclusive, esse post vai sair amanhã no meu Instagram. A nossa glicemia demora mais para baixar e o quanto a gente gasta de calorias para digerir aquele alimento é um valor menor. Então, assim, se você come a mesma coisa mais cedo, você tem um gasto para digerir aquilo. Gente, tipo assim, um pedaço de frango não entra na sua célula, entendeu? Você come, aí você digere, aí entra lá no teu sangue, aí tem transporte, entendeu? E aí você usa. Isso tem um gasto que representa em média 10%, tá, do nosso gasto calórico. Quando você faz uma refeição mais cedo, esse gasto calórico é maior, o que é bom, né? Gastar mais calorias, porque a maioria do pessoal aqui quer perder peso, ter menos gordura, ótimo. Faça essa refeição mais cedo. Quando você come mais tarde, este gasto calórico é proporcionalmente menor, tá? E você mantém a sua glicemia mais alta por mais tempo. Então, o fato de você ter treinado antes, então aí para quem quer fazer o jejum intermitente com uma última refeição mais tarde, o fato de você ter treinado antes vai te ajudar muito, por quê? Porque você vai ter mais resposta de captação de glicose e um resultado molecular diferente, tá? E aí a gente vai aqui para uma pergunta que uma outra pessoa me mandou, que ela faz o quê? Ela come meio-dia, todos os dias, então ela quebra o jejum dela na hora do almoço, e aí a próxima refeição dela vai ser só às 8 horas da noite. Então, para você, Lu, você pode fazer essa refeição, mas o ideal seria você fazer esse treino antes, tá? Para você ter uma melhor adaptação metabólica. Ai, mas Nutri, eu não consigo jantar mais cedo. Como que eu vou fazer o meu ciclo de jejum se a minha última refeição sempre é mais tarde? Se você não consegue jantar mais cedo, a sua última refeição sempre vai ser mais tarde, aí o que vai acontecer? Você vai comer mais tarde, vai pular o seu café da manhã provavelmente para fazer mais tempo de jejum e vai só almoçar no outro dia. Tem várias pessoas que fazem isso. Aí você vai ter que pôr a maior parte das suas calorias no almoço e comer menos de noite, tá? Também vai ter que ajustar o perfil de absorção de proteínas, índice de qualidade da dieta e o perfil de gordura em cada refeição, porque isso dá muita diferença na resposta de inflamação neuronal, tá? E aí isso é um ponto à parte, porque já é de dieta, a gente tá falando de ciclos de jejum. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui no consultório, né? Eu monto pra vocês, já monto a dieta, já monto tudo, né? Que é o que eu trabalho. E aí depois você já segue o resto da vida. Mas eu quero deixar bem claro que se a sua última refeição é mais tarde, então você faz o quê? Você come menos, tá? Aí a gente tem aqui também, qual o melhor jejum em ciclo para emagrecer? Para emagrecer, o que eu acho que você pode fazer assim, de uma maneira em geral, né, gente? Porque quando eu avalio eu vou mudando algumas coisas, mas para responder de uma maneira geral, um ciclo de jejum intermitente para emagrecer. Você pode alternar os jejuns na semana, tá? Mas no sentido assim, depende muito da adaptação que cada pessoa tem. Mas você faz 2 jejuns mais longos, sem serem dias seguidos. Então, por exemplo, você vai fazer um jejum mais longo, que geralmente o povo topa aqui no consultório. Domingo, de domingo para segunda, porque às vezes o pessoal não faz nada domingo à noite, então já vai almoçar uma coisa diferente, entendeu? Você consegue comer menos, vai entrar no seu jejum mais longo. Quantas horas mais longo, Nutri? Aí depende da adaptação, né, gente? Tem gente que consegue fazer um longo de 24, tem gente que 16 horas já é muito longo. Então vai depender da adaptação que cada pessoa tem. Mas se pra você é o mais longo, é esse tanto aí. Pra você 16 é longo? Ok, 16 é o seu longo, tá? Então você vai fazer 2 jejuns na semana mais longos, que vai te ajudar um pouco mais se você quiser emagrecer. Aí o que geralmente o povo topa aqui, né, é você fazer o jejum de domingo para segunda-feira, porque a pessoa pensa, poxa, já comeu uma coisa a mais ontem, no final de semana, né? Vamos fazer um jejum. Às vezes a pessoa nem tá assim, nossa, com muita vontade de comer tal coisa que faz 1000 anos que não come. Não, mas a gente acabou de comer, ué. Então você pega, faz jejum até outro dia, e aí você pode colocar um outro jejum, talvez de quarta para quinta, entendeu? No dia aí que couber na sua semana, para você fazer um jejum mais longo. Então você põe 2 jejuns mais longos,
E nos outros dias você faz o que? A regra básica da vida. Come menos de noite. E o mais cedo que der. Então, se você conseguir terminar de comer às 7 no outro dia 7, você vai fazer, por exemplo, aqui, né? Um exemplo, um jejum de 16 de domingo para segunda. Aí você faz 12 horas de segunda para terça, 12 horas de terça para quarta. Daí depois na quarta para quinta, você faz mais um jejum longo, entendeu? E aí você depois continua com o seu de 12 horas. Provavelmente sábado não vai ter nenhum jejum, que a maior parte das pessoas comem sábado de noite. Mas tudo ok. Eu só tô dando aqui um exemplo. Um ciclo de jejum bom é esse, tá? Então, a maioria aí das pessoas. Alguém falou, não, ela quer fazer jejum intermitente. Olha, você já perdeu 11 quilos. Arrasou, pode fazer sim. Tem vários ciclos de jejum, fica aqui na live que a gente vai conversar. Inclusive, esse ciclo que eu acabei de falar já pode ser aí uma opção pra você, tá? Perguntaram aqui também pra mim. Então, a gente já falou, se pode ser o mesmo jejum todos os dias, se dá pra fazer 12, 14 horas todos os dias, né? Se dá pra comer meio-dia e depois só jantar mais tarde. E a gente também já falou de ciclos de jejum pra emagrecer. Outra pergunta que a gente tem aqui, gente, falo rápido mesmo, vocês prestem atenção. Outra pergunta que a gente tem aqui é: Nutri, eu posso fazer o OMAD, não sei se todo mundo sabe, que é uma refeição só por dia todos os dias? Olha, eu não indico você manter isso a longo prazo. Por quê? Por causa do seguinte: se você vai fazer algum exercício físico, aí você faz o jejum de uma refeição por dia, né, que dá 24 horas de jejum praticamente todos os dias, é mais difícil de você manter uma boa massa magra, é mais difícil de você ingerir todas as suas vitaminas, ingerir todos os seus minerais. Às vezes as pessoas fazem isso por motivos espirituais, porque tá tentando, às vezes, eu quero desenvolver mais autocontrole diante da comida, eu quero pensar em outra coisa, eu quero fazer isso por um curto período de tempo, alinhado a uma dieta vegetariana, que daí é aquele jejum que eu até fiz um artigo que eu publiquei com uma faculdade sobre o jejum que faz você meio que fazer suas células viverem mais. Não sei se vocês já viram. Aí você faz esse jejum, mas tem que ser uma dieta vegetariana. Então, assim, se você quiser fazer uma refeição só por dia, a longo prazo, eu não recomendo, tá? Mas eu tenho um motivo individual, personalizado pra isso. Beleza, esse é o seu motivo. Tô respondendo aqui pra maioria das pessoas, tem, né, quase 10 mil seguidores. Não recomendo fazer o jejum de 24 horas sempre. Por quê? Porque é difícil você manter sua massa magra, as suas vitaminas e os seus minerais não vão dar. Mas eu como super saudável, mas não vai dar 100% porque é uma refeição só. Você não vai conseguir comer 100% de tudo. A não ser que você siga umas regrinhas bem específicas. Por exemplo, pra dar o selênio, a castanha do Pará. Pra dar o ferro, você bota o shot de coentro com um monte de coentro. Mas vocês têm que seguir umas regras muito específicas. De uma maneira geral, eu considero que não vai dar, entendeu? Então você vai ter que fazer a suplementação. Proteínas com uma refeição no dia é difícil alcançar, nem que seja 1 grama por quilo de peso. E aí tem um outro ponto também, o tempo de absorção. Você vai ter que combinar proteínas diferentes nessa refeição. A fibra também vai ficar difícil dar, você vai ter que fazer suplementação. Fitoquímico, é difícil bater os 400 miligramas por dia. Gente, eu ajusto tudo isso, tá? Quando vocês vêm aqui no consultório. Inclusive, alguém perguntou aí, meu consultório é em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping. Aí, na verdade, é no anexo profissional, não no centro profissional, mas é o anexo do shopping. Mas tem lá no Google, procura lá no Google, você vai ver meu consultório. E tem a consulta online também, né? Que eu consigo perfeitamente ajustar o jejum e o ciclo circadiano de todo mundo numa consulta online, né? Como vocês podem ver, eu falo bastante coisa aqui. E quer dizer que eu falo muito, e isso é só a parte, viu, gente? Tem um monte de coisa a mais. Mas voltando ao nosso jejum de 24 horas. Você não vai conseguir ajustar muitas coisas fazendo só uma refeição por dia. Então, eu não recomendo você fazer jejum de 24 horas sempre. Se você quiser fazer de vez em quando, uma vez por semana, para ter essa resposta de autofagia, para ter essas respostas aí que são associadas ao jejum intermitente. Aliás, tem muitos estudos de jejum que são jejuns de 24 horas. Beleza. Fazer sempre, não recomendo, tá? Tem que ajustar muita coisa se for fazer por um curto período de tempo, mas fazer sempre com absoluta certeza não recomendo. E aí, tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que é uma pessoa que já faz jejum, gente, faz muito tempo. Eu tô lendo, tá? As perguntas que vocês me mandaram na caixinha. Que é assim, a pessoa faz jejum uma semana. É que assim, 7 dias de jejum.
Posso fazer sempre? Eu não recomendo fazer jejum longo muito tempo. E eu vou falar o seguinte para vocês. O que é que acontece quando você faz um jejum muito longo? Eu acho que, eu não sei se já postei aqui, talvez vai ficar um pouco confuso para quem não sabe nada de jejum, mas vou tentar ser o mais claro possível. Se você faz um jejum muito longo, você vai ter que repor suas vitaminas, seus minerais, tá? Porque você não tá comendo nada e você precisa deles todos os dias. Gordura, gente, a gente chama de gordura essencial. O que é gordura essencial? Gordura essencial é o seu corpo não produz, ou come ou fica sem. Então é essencial comer. Essencial para quê? Para a função neuronal, para fazer tecido, para os seus hormônios. E aí você vai ficar um tempão sem comer. Por quê? Porque você está de jejum. Então assim, tem coisas que seu corpo precisa, mas você não está comendo porque você está em jejum. E aí o jejum vai induzir algumas adaptações moleculares que vão ser positivas. Só que o que é que acontece? Quando fica muito tempo, o seu corpo começa a entrar no estado meio que de inflamação, inclusive de receptor de insulina, que é a chavinha que capta ali o açúcar do seu sangue e leva para dentro da célula. É igual você colocar uma chave assim na porta, tá? E aí, o que é que acontece? Você vai ter uma inflamação desses receptores. Então, assim, quando você vai quebrar esse jejum, você tem que comer quase nada de carboidrato. Porque é como se você ficasse com uma intolerância à insulina, assim, ao carboidrato, como se não pudesse comer o carboidrato, porque o seu corpo entrou nesse estado. Depois ele volta, isso é um efeito que a gente chama de agudo. Tem alguns estudos, poucos estudos, tá? Inclusive tem com humanos, que eu tô colocando no meu curso para lançar em agosto, tá? E aí tem bastante informação ali que mostra isso. Então, assim, você fica meio que uma alteração mesmo, sabe? Molecular. Aí depois ele vai voltar, mas você vê assim que é muito intenso pro seu corpo, entendeu? É igual eu falo fazer maratona, você não faz maratona toda hora, sabe? Maratona, você desgasta o seu corpo, você faz às vezes, entendeu? Então, esses jejuns longos, com absoluta certeza, o jejum não é uma competição sobre quem faz mais, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não vai dar certo fazer sempre, tá? Não vai mesmo. Então, a gente precisa saber fazer esses ajustes, tá? Ó, Fabri, você mandou? Ó, gente, eu tenho muita mensagem, tá? Aí, o que é que eu faço? Eu vou tentando responder todas as pessoas aqui, tô respondendo o que mandaram nessas caixinhas primeiro. E aí, a gente vai conversando, tá? Inclusive, eu adoro conversar com vocês, adoro saber as perguntas aí de vocês, as dúvidas, pra ir ajudando. E tem muita dúvida que eu vejo, e aí eu já vou responder na live. Então, vocês acompanham aqui, vocês vão ter a resposta aqui na live, tá? Aí, outra pergunta que eu tenho aqui. Qual que é o jejum intermitente para eu desinchar? Ó, desinchar inclui muita coisa, tá? Porque o desinchar vai. Qual dieta você está fazendo? Se o seu intestino está funcionando direito? Se você tá com seus suplementos aí certinho, tá? Porque dependendo do jejum você vai ter que suplementar. Se você tá treinando, se você tem vaso. Então, muita coisa faz diferença, tá? Pra você desinchar. Aí, o que é que você pode fazer? Você pode fazer esses jejuns de sempre jantar mais cedo. É tipo a regra básica do jejum, né, gente? Vocês aprenderam, quem me segue aqui. E aí, você vai ter que fazer o ajuste do seu intestino. Porque o que é que acontece? Às vezes as pessoas fazem jejum e elas estão também comendo menos, porque uma coisa é fazer jejum, outra coisa é quando você come. Por exemplo, o meu marido, Gustavo, faz jejum? Faz, mas ele gosta de ter mais massa magra, então ele come muito, tá? A dieta dele tem bastante caloria mesmo fazendo jejum intermitente, porque ele quer induzir autofagia, quer regular ciclo circadiano, quer ter o melhor dos dois mundos, mas também quer ter, né, a resposta de hipertrofia, então ele come muito. Mas para desinchar, quem quer perder peso, a maioria das pessoas vão fazer o quê? Vão fazer jejum e vão comer menos, né? Porque não adianta fazer jejum e comer muito, a não ser que você esteja aí na fase de hipertrofia. Eu vou montar a sua dieta de hipertrofia. Postei aqui, quem que foi? João Pedro? Acho que foi, que eu postei esses dias. Ganhou 2 quilos de massa magra fazendo jejum intermitente, que eu ajustei aqui no consultório, né? Que ele tá no programa Luz comigo. Então, é um jejum diferente de quem quer desinchar, por quê? Porque muda a dieta e o jejum também muda, tá? Mas para quem quer desinchar, voltando aqui, você sempre faça a última refeição mais cedo. Pode tentar fazer algum jejum longo 1 ou 2 vezes na semana em dias não seguidos, mas você precisa fazer o ajuste do seu intestino e da sua dieta. Aí o que eu tenho aqui de diquinha,
Se você quer desinchar e o seu intestino não está funcionando bem, aliás, gente, para quem faz jejum, para quem não faz jejum, se você quer desinchar, você precisa que o seu intestino funcione bem. Esse é um ponto. E aí, às vezes, eu coloco chá de sene. Ele é gostoso? Não é não, mas desincha. Então, você pensa que é um remédio, pega e vira e pronto, acabou. Aí, o que acontece? Geralmente, em 12 horas, a pessoa consegue ir no banheiro depois que usa esse chá de sene. Ele induz, assim, você a mexer o músculo do seu estômago, do seu intestino, que é um músculo, tá? Então, ele dá essa cólicazinha que tá induzindo a mexer, e é pra fazer isso mesmo. E aí, você consegue ir no banheiro. Então, quando você tá fazendo jejum intermitente com uma dieta restrita, você pode usar o chá para você conseguir ir no banheiro e ter uma boa resposta aí para desinchar. Também dá para usar glutamina, se você usar uma dose maior de 10 gramas também ajuda a ir no banheiro, não é todo mundo que é sensível, mas tem muita gente que é, tá? Ou aqueles pozinhos de fibra, o chá é o mais forte. Aliás, vende tem o chá, desculpa, a geleia de tamar, não sei se vocês já viram, chama tamarine, que também ajuda bastante, às vezes o pessoal usa quando quer fazer o jejum e desinchar mais, tá? Esse é um ponto. E aí o segundo ponto é, você precisa treinar. Ah, mas eu não gosto, pode não gostar, mas precisa. Porque às vezes as pessoas que incham muito têm menos resposta venosa, digamos assim. Gente, vocês já viram? Quem é muito treinada, cheio de veia, assim, nossa, umas veias pulando aqui, umas veias aqui, sabe assim? Por quê? Porque treinar induz formar vaso novo, tá? Então você vai ter mais vasos, mais correndo, mais coisa. É tipo uma drenagem linfática. Se você tiver mais vaso para mandar embora o seu inchaço, menos inchado, entendeu? Então, às vezes também você faz jejum, mas não treina, aí você não tem aí essa quantidade de vaso, tá? Ó, a Adriana falou, tem sene peraí. Existe também, gente, se você quiser desinchar, o sene em cápsula, mas ele é bem forte. E aí tem gente que tem diarreia. Aí eu boto o chá porque a pessoa consegue ir ajustando a dose. Mas quando vem aqui no consultório, inclusive, eu faço a prescrição de cápsula mesmo, manipulada conforme sua resposta. Daí eu coloco as doses certinhas, às vezes eu misturo com espinheira santa, fica bem bom, tá? Mas o chá de sene, a Aline colocou aqui, ele dá cólica. Ele dá cólica e a pessoa vai no banheiro. Aí dá pra usar as outras coisas que também estimulam o seu intestino, mas não dão cólica, né? Tudo assim, a gente vai avaliar de uma maneira individual, né? Quando eu falo assim com vocês, mas de uma maneira geral, o chá de sene funciona assim, ele dá cólica. Se quiser, troca por 10 gramas de glutamina, que também dá certo para muitas pessoas, ou aqueles pozinhos de fibra, que às vezes dá gases. Aí eu tenho que escolher o tipo de fibra, mas aí, né, gente, como eu tô falando, aqui é só a pontinha do iceberg de tudo que eu consigo ajudar vocês. Vocês podem testar essas 3 coisas, caso vocês queiram fazer o jejum e desinchar. A Aline perguntou aqui se pode fazer o jejum de 14 horas todos os dias. Já contei aqui no começo da live que pode fazer. E eu recomendo que seja você fazendo sua última refeição mais cedo. Se você não consegue, você come menos da noite, tá bom? Porque daí vai ficar um jejum que dá pra você fazer também. E aí eu acho que tem mais uma pergunta aqui peraí que eu tô descendo. Do jejum sem carboidrato de 20 horas. Ó, eu não como quase nada de carboidrato. O meu jejum é 20 horas ou 18. No máximo 23 horas. Eu passo 2 refeições, está certo? Bom, você pode fazer vários tipos, deixa eu voltar aqui. Você pode fazer vários tipos, né, de jejum intermitente. Você pode fazer, às vezes, um dia 12, outro dia 20, outro dia 18. Você pode ir variando, sim, os seus jejuns, mantendo 2 refeições no dia, tá? Eu acho que, assim, manter 2 refeições no dia dá pra fazer dar certo, tá? Mesmo que você diminua o seu carbo. É lógico que, nesse caso, quem perguntou aqui, quer emagrecer, né? Porque se você está fazendo jejum intermitente, quer ter performance de treino, quer treinar mais forte e quer ter mais massa, aí provavelmente você vai ter que colocar ali um carboidrato na sua segunda refeição, tá? Mas na primeira você pode pôr um pouco se tiver treinado antes, aí vai variar. Mas dá pra fazer o jejum de 12, alternado com 18, alternado com 20 dentro da semana, conforme aí você conseguir ajustar os seus horários, tá? Com menos carboidrato, sim. Se você quiser aumentar o seu carboidrato pra ter mais performance de treino, dependendo aí da hora que você for treinar, o que eu vou dar de dica, apesar de eu não saber a hora que cada um treina. Coloca mais carboidrato, sem ser logo na refeição que você vai quebrar o jejum. Coloca na outra, tá?
para você conseguir treinar um pouquinho melhor. Agora, se você já tem adaptação e não quer aumentar a super performance de treino, ok, você não precisa aumentar seu carboidrato. Uma outra opção tô falando várias opções, gente, porque cada um faz de um jeito, né? Uma outra opção é você treinar antes de quebrar o jejum, porque daí dá pra você colocar carboidrato na hora de quebrar o jejum, que você acabou de treinar, você quer repor glicogênio, você quer realmente que suba o seu glicogênio, que é seu estoque de carboidrato ali pro seu próximo treino, tá? E você talvez também não tá querendo secar, você só quer ter uma resposta boa de massa magra e perder um pouco de gordura, bota seu carboidrato depois que você tiver treinado. Inclusive o Gustavo, que eu posto aqui, que é o Maromba Corredor, quem ainda não conhece meu marido, vulgo cobaia da Nutri, testo várias coisas com ele. Aí o que ele faz? Vários dias ele tem esse treino, ele faz o treino em jejum, mas na quebra do jejum tem mais carboidrato, porque ele treinou e ele quer a resposta de hipertrofia, tá? Então, quem perguntou aqui se pode ser que sem carboidrato, pode, mas também pode ser com, tá? Depende aí do objetivo. Autofagia, gente, qual o jejum então? Ciclo de jejum para dar autofagia. A gente faz autofagia o tempo inteiro, tá? Eu tô fazendo agora, você também. Se a gente não fizer, a gente é morrido. A gente faz autofagia o tempo todo. O que acontece é que essa autofagia é aumentada em proporção. Fala assim, é igual você tá sempre fazendo uma faxina, deixando as coisas ali da tua casa limpa. Agora, você quer fazer uma faxina pesada mesmo? Aí você faz jejum intermitente, que ele aumenta mais sua resposta de autofagia. Aí quando ele aumenta a sua resposta de autofagia, você faz mais limpeza celular. O que é essa limpeza celular? Já mostrei aqui, mas eu falo umas coisas repetidas, mas para quem ainda não viu, a gente produz moléculas erradas dentro da célula. Gente, a gente não é perfeito. Você vê, a gente envelhece, às vezes tem câncer, tem a gente produz umas coisas erradas. Inclusive, a gente está produzindo agora, você também. E aí o que é que acontece? A gente precisa destruir isso, tá? Em pedacinhos e falar pra célula, faz de novo. Às vezes dobra errado, né? Unfolded. Vocês vão ver assim, tem várias coisas que dão errado nas proteínas. Aí você vai ter que quebrar isso, tá? E aí esse processo de quebrar esse negócio que foi feito errado para que ele não cresça, para que não te dê um problema e tudo, chama autofagia. Quando você faz o jejum intermitente, você estimula mais a autofagia. O jejum de 24 horas estimula muito a autofagia. Por quê? Mais tempo de jejum vai dar mais estímulo mesmo. Então, se você faz 12 horas, você vai estimular, mas é menos do que 24, tá? Então, assim, não é porque você não fez 24 horas de jejum que não tá funcionando seu estímulo de autofagia. Tá, mas você tentar fazer o jejum mais longo, uma vez na semana ou duas, que seja, né? Estou falando aí de uma maneira em geral que seria um ciclo, que o ciclo de jejum se alterna os jejuns no meio da semana conforme o seu objetivo, conforme a sua rotina pessoal e conforme os seus treinos. Se você consegue fazer um jejum mais longo, você vai ter mais estímulo de autofagia no dia desse jejum mais longo, tá bom? Aí, quando você faz o jejum, eu tô fazendo jejum intermitente, mas eu acho que eu tô no platô. O que é platô? Que eu descobri que não é todo mundo que sabe o que é platô. É quando você tá fazendo as coisas, mas você acha que você parou de ter resposta. Aí você vai ter que olhar algumas coisas. Uma delas se você tá treinando força. Mas eu treino caminhada? Não vale. Caminhada não vale nada? Vale. Mas não é força. Entendeu? Você tem que fazer treino de força, tem músculo mesmo. Entendeu? Porque se sua massa magra cai, o seu gasto calórico diminui. Então você precisa de ter uma massa muscular boa. Tem que ver se você está mantendo certinho as suas vitaminas, os seus minerais e as suas gorduras. Porque a gente fazer jejum sem ajustar a dieta e sem fazer às vezes a suplementação, que eu chamo de suplementação base, faz essas vitaminas diminuírem, daí você altera seu metabolismo e aí isso também vai te prejudicar, tá? Então esse também é um outro ponto. Ver se o seu intestino está funcionando para também te ajudar mais, porque senão você vai fazer mais reabsorção de colesterol, você altera a sua microbiota. Às vezes você pode começar a ter mais produção de TLR4, que é uma coisa que a nossa microbiota vai aumentar. Inclusive tem lá no artigo que eu postei, e agora eu acho que tá lá no Instagram fixado, né, do meu doutorado, tem TLR4 ali. Então você tem que ajustar a sua microbiota. Aí um outro ponto que é mais difícil. Nutri, eu preciso fazer jejum, quero um ciclo para sair do platô. O que eu tenho para te dizer
Pessoas que não dormem direito ou dormem em horário muito fora do esperado, por exemplo, em vez de estar dormindo às 11, eu durmo 8 horas, mas vai dormir às 1 e acorda às 9, isso altera o seu metabolismo. Pode achar o que quiser, altera, tá? E se você é mais ansioso, seu cortisol dá mais pico, isso altera o seu metabolismo. Se você é uma pessoa que talvez seja em burnout, não sei se vocês já fizeram o teste Maslow, quando o pessoal vem aqui no meu consultório, né, que vai fazer a consulta, tanto online quanto presencial, eu vou avaliando, vocês vão conversando comigo, eu vou pensando, eu acho que essa pessoa talvez tenha isso. Aí às vezes eu mando o teste de Maslow para vocês fazerem. Porque se você é uma pessoa que tem um comportamento de ansiedade, você não precisa ser bravo, todo mundo sai revoltado da vida, mas às vezes a gente tem estresse por dentro, né? Aquilo que a gente sente, porque a gente sente, entendeu? A gente não é de ferro, não. A gente é humano, a gente sente, tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, principalmente com dieta, tem dia que você quer fazer, tem dia que não. Se você não tem um certo nível de estresse regulado, isso passa, você vai ter mais dificuldade de perder peso, tá? Pessoas em burnout têm muito mais dificuldade de perder peso. Aí, às vezes a gente vai ter que usar com vocês um adaptógeno. Então não é só o fato, gente, qual ciclo de jejum eu faço para sair do platô? Você pode sim fazer talvez 2 jejuns mais longos na sua semana, você também vai ter que ajustar a sua dieta, mas também precisa talvez usar o adaptógeno, talvez você não está regulando a sua massa magra, então aí você vai ter que olhar todas as coisas, tá? Porque obviamente se você ficar mais tempo sem comer, a gente vai perder mais peso, mas é o correto, entendeu? A gente tem que olhar aí todas as questões, tá? O que tem aí do banheiro, gente, a Aline perguntou aqui de jejum pra ir no banheiro e desinchar, eu já contei, depois você volta ali na live, tá? Mas tem o chá de sêmen, tem a glutamina, nananã, e tem que ajustar a fibra da dieta. E alguém perguntou aqui sobre quebrar o jejum. Eu vou fazer uma live sobre quebrar o jejum, tá? Pra ficar organizado na vida. Essa live tô montando os ciclos, tá? De jejum, que é que vocês podem fazer, que dá pra fazer o mesmo jejum sempre, se for curto. Jejum mais longo você faz menos vezes, você põe dias não seguidos na semana, né? Você tenta fazer sua última refeição mais cedo. E aí essas são as regrinhas básicas aí dos ciclos de jejum. Sobre quebrar o jejum, aí já é um outro tema que eu vou contar pra você, tá? Just pode continuar me seguindo aqui. Mas eu quero dizer assim, que a forma como você quebra o jejum depende da adaptação que você tem ao jejum, do horário do seu treino, se você vai fazer um jejum mais longo no outro dia ou não, tá? O que é que você tá comendo nas refeições de uma maneira em geral. Então entra várias coisas para você avaliar. Inclusive, quando eu postei ali na caixinha do tema da live, esse foi o segundo tema mais votado. Então estamos começando com o tema dos ciclos de jejum, tá? Mas acompanhe aqui que a gente vai fazer também o tema de como quebrar o jejum. E eu já postei até sobre o tipo de proteína, a alteração de microbiota no tipo de proteína que você usa para quebrar o jejum. Dá uma olhada, gente, fuça no meu Instagram, tem um monte de coisa lá, tá? E alguém me perguntou se dá para quebrar o jejum com whey. É outra pergunta sobre como quebrar o jejum. Sim, você pode tomar whey para quebrar o jejum, tá? Mas se vai ser só whey, talvez não. Talvez bota um própolis, alguma coisa anti-inflamatória, porque se tiver muito tempo de jejum, o certo é você começar a meio que desinflamar o seu corpo. Isso pode parecer estranho, gente, mas os ciclos de jejum, que você vai trocando os tipos de jejum, você vai induzir algumas coisas que são parecidas, mas quando você faz um jejum mais longo, é um pouco diferente, tá? E aí você induz o seu corpo a adaptar a uma situação, digamos que difícil. E aí o que eu gosto de fazer aqui de analogia é o seguinte: se você vai na academia e você não está acostumado a ir na academia, você fica super doendo. E aí é um estímulo do seu corpo. Você inflamou enquanto estava na academia, entendeu? Seu músculo foi lá, você gastou ele. Você teve um estresse metabólico, a gente chama. Mas, por mais que você esteja assim, isso é positivo, porque seu corpo vai adaptar a isso. Então você está fazendo isso? Deixa eu me adaptar a esse negócio aqui. Quando você faz jejum intermitente, acontece várias coisas dentro do seu corpo. E aí você induz o seu corpo a fazer algumas adaptações metabólicas mesmo, que inclusive, tá, vão fazer que você tenha mais tolerância a algumas coisas. Inclusive até tolerância à sua fome depois, à sua capacidade de fazer... dizer não à comida, né? Tudo isso a gente diminui com o jejum, até porque a gente tem essa resposta neuronal que vai estar também no meu curso, gente, é muita informação.
Mas a gente tem uma resposta neuronal de neurônio PONC e a GRP que são diferentes, tá? Então, quando você faz o seu jejum, o seu corpo tá sofrendo, tá bom? O seu corpo sofre para que depois ele melhore. E aí, dependendo do jejum que você fez, convém você lembrar de botar um antioxidante na hora de quebrar o seu jejum, tá? Para ajudar ele a voltar, principalmente se for um jejum muito longo, aquele que eu citei ali mais no começo da live, tá joia? Ó, então eu vou encerrar aqui e aí eu vou fazer a próxima live então sobre como quebrar o jejum e sobre também os treinos, o jejum e tal, a gente pode contar aí, tá bom? Um outro momento para ficar bem organizadinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Votem sempre nos temas da live. Eu vou postar toda semana aqui quais são os temas que vocês querem. E aí eu vou respondendo vocês aqui, tá joia? Um beijo e boa noite.